Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje, com a casa cheia aqui, graças a Deus, né? Estamos sem o Paulo Renato, né? Paulo Renato hoje, acho que ele está em viagem, em Cancún, né? Pelo que nós sabemos, está de férias, mas voltará bronzeado na semana que vem. Mas estamos aqui com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Regina Célia. Oi, boa noite a todos. Alexandre Bulhões. Que a vontade do nosso Pai se faça presente. Então, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. Nós estamos no tópico fenômeno de transporte, né? Que nós já vimos aqui conversando há vários programas, eu, a Miranda e o Paulo Renato. Nós estamos aí na questão 12, deixa eu ver qual é o item para facilitar para vocês. Ó, que eu tô aqui no meu celular, deixa eu ver aqui qual o item. É o item... Cadê ele? 99, tá? É o item 99, a questão número 12. E aí nós vamos dar sequência hoje com a pergunta de Allan Kardec. Quais são as dificuldades que encontras? Então Allan Kardec está conversando com um espírito, né, que ele tem pouco conhecimento e ele está sendo auxiliado pelo espírito orientador Erasto nas respostas. Então Kardec está questionando a ele como ele faz o transporte de objetos. E ele responde, quais são as dificuldades que encontras? Diz o espírito, nenhuma outra, a não ser as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Então, o espírito ele tem o conhecimento de que a questão fluídica, né, ele sabe que ele, o espírito, não tem como pegar o objeto com as mãos simplesmente e levar. Ele precisa desse fluido, que é o fluido do médium, né, que é o fluido vital, o ectoplasma, aliado ao fluido dele, espiritual, para poder deslocar o objeto. Miranda. Pois é interessante nós vermos, e já estudamos no outro programa, que o fenômeno de transporte é aquele fenômeno onde os espíritos contam com um único médio, porque para transportar alguma coisa de um lugar para outro, é importante que a mente dele esteja bem casada com a daquele médio, não é? Se fosse um fenômeno desenvolvido com a contribuição de vários médios, as energias poderiam não estar devidamente ajustadas, porque cada médio tem o seu tônus mental diferenciado. E aí é interessante aqui na questão 13, que é a questão seguinte, né? A Miranda está com a mochila dela aqui, né? Se o espírito quisesse transportar a mochila da Miranda, aí Kardec pergunta, como trazes o objeto? Segurando-o com as vossas mãos? Aí o espírito responde, não, envolvo em mim mesmo. Só que a resposta do espírito, ela foi aqui, teve uma certa correção pelo espírito Erasto, que ele explica o seguinte, este espírito que deu a resposta não explica de modo claro a sua operação. Quer dizer, ele pelo menos sabia que não era com as mãos que ele transportava, ele já tinha essa consciência, mas ele não sabia explicar qual o processo desse transporte do objeto. E aí o Erasto diz, ele não envolve o objeto com a sua personalidade, porém, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium. E é nesta combinação dos fluidos do desencarnado e do encarnado que ele oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Assim,
ao dizer que envolve em si o objeto, ele não exprime o fato com exatidão. E aí, Regina Célia? Pois é, o espírito vai sempre precisar de alguém ali que vai fornecer aquele fluido para que ele possa manipular e fazer esse transporte de objeto. Então, sempre tem que ter alguém ali doando, ou ainda que involuntariamente, né, doando o seu fluido para que ocorra aí esse transporte. Então, não é ele sozinho, ele tem que depender sempre de alguém que o forneça. E ele não envolve, como ele disse aqui. Na verdade, ele combina o fluido dele com o do médium. Outro, sem essa combinação, ele não consegue transportar o objeto. Não, ele pensa que é o dele. Consegue. Eu estava aqui pensando o seguinte, às vezes em casa você está com alguma coisa em algum lugar. Aí você vai e coloca aqui, né? Você colocou aqui. Aí depois você vai procurar. Naquele lugar você procura e não encontra. Hã? Na minha casa é perito acontecer aí eu digo, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, meu tempo está curto e tal. Aí daqui a pouco você vai, mas eu já tinha procurado aqui, né? Parece que é um pouco desse envolvimento com a nossa contribuição de algum médium e alguém mais ali. É verdade. Eu acho que fica muito fácil para quem não está assim, muito curioso, está iniciando, mas eu não entendi direito. Só quando a gente pega o exemplo de Chico Xavier, né, ele quando psicografava ou quando ele emprestava, né, vamos colocar assim, quando ele emprestava o mecanismo dele, quer dizer, o braço dele, para que o espírito ali escrevesse, não é que o outro espírito chegasse ali e pegasse a mão dele, falasse, deixa eu pegar na tua mão e eu vou... Não, né, não havia esse contato. Né, o que havia era o exercício do pensamento daquele espírito desencarnado, né, manipulando as suas energias, os seus fluidos, né, interagindo com o fluido de Chico e através do ectoplasma ambiente fazia toda essa junção à medida que ele conseguisse, sim, manipulando, pegar a mão, não pegar literalmente, né, mas pela manipulação dos fluidos ali, ele conseguia induzir e comandar a mão física de Chico. Então não é que ele pegasse, né? Ele fazia o uso através do pensamento nos fluidos, moldando os fluidos do ambiente. Aí quando a gente fala assim, então não era para pegar, ele fazia através do pensamento, é exatamente isso. Quando ele vai transportar, o que ele vai fazer é manipular os fluidos ambientes através do pensamento com a contribuição do médium. Né? Então a gente começa a entender como é que as coisas acontecem. E o Chico, que já veio com a mediunidade pronta a esse trabalho, tinha essa flexibilidade de fazer fluir. Eu estava lembrando assim, quando você pega um perfume, né, e você usa o perfume, sua mão está ali impregnada, aí você segura um guardanapo. A essência do perfume fica no guardanapo, mas o perfume não foi derramado ali. Exatamente. Verdade. Eu também lembrei muito para quem também não tem, melhor entendimento é quando a gente mostra um exemplo, né, para nós aqui, seres encarnados. Aquela cena do filme, no final do filme do Ghost, quando aquele espírito, que estava desencarnado, pega aquela moeda e circula a moeda com o dedo dele ele desliza na porta. Então ali foi exatamente o que ocorreu. Ocorreu. Ele se utilizando ali do ectoplasma, da médium, que naquele momento forneceu aquilo ali, e ele conseguiu provar para a namorada que ele estava ali. E olha só, gente, as coisas vão fluindo, né? Como é que é importante a gente entender a questão do equilíbrio. Porque no momento em que ele estava desesperado, querendo forçar, pegar, ele não consegue. Não. Mas quando ele começa a entrar num equilíbrio, uma sintonia, né? Uma boa, aí ele vai com aquele equilíbrio, com aquela calma, com aquela confiança, ele vai conseguindo manipular os fluidos. Então essa cena exemplifica muito bem isso. Exemplifica muito bem. Para a gente é necessário que a gente tenha esses exemplos assim palpáveis, mais palpáveis, para a gente entender melhor. E tem um detalhe, quando ele estava aflito, ele não conseguia, não se organizava para nada. E ele foi pedir uma aula, quem é o suicida do trem. Vocês lembram que no filme, o suicida do trem, ele chegava lá e
pegava a carteira de cigarro que fosse, né? Mas aí ele não conseguia. Não. Aí eu lembro da passagem do filme que o suicida falava para ele que não era por aqui, era daqui. Era interno. Era interno. Aí ele faz o sinal do plexo aqui. Sim. Que é a vontade, é o desejo e a vontade. E ali devia estar impregnado de energia de médios anônimos que os espíritos permitiam Aí ele retirar. começa a treinar na caixa de fósforo, assim, na chapinha, numa isso aí. tampinha, né? Fica jogando a tampinha, né? Ele treinou ali. Esse filme é interessante, tirando o fato que o rapaz bonzinho depois vai pro céu, né? Depois que mata o cara aí. Mas tem muitas cenas. Mas foi só esse detalhe. Muitas só esse cenas detalhe que não é bem assim, mas o restante que é foi muito ótimo bom. pra gente compreender muito o fenômeno, né? Vamos dando continuidade aqui, porque Allan Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante ao espírito, que é a seguinte, é a questão 14. Trarias com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Então, uma coisa é o espírito transportar um livro, uma caneta, um objeto, uma flor. Outra seria ele transportar um objeto mais pesado? E o espírito responde a Allan Kardec: o peso nada representa para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. E aí o espírito Erasto vai comentar a resposta desse espírito. E ele diz: é exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos. Olha que interessante isso, né? Já chegaram a dizer que as próprias pirâmides do Egito, eles conheciam técnicas em que eles conseguiam transportar aqueles blocos de pedra O Dr. Paulo César através fala dessas isso. técnicas, né? Do conhecimento da manipulação desses fluidos. Aí o Erasto explica, porque a gravidade, né, a lei da gravidade, que existe para vós, nós encarnados, não existe para os espíritos. Mas ainda aqui ele não percebe bem o que se passa. Então, Erasto está corrigindo, de certa forma, o fato de que o espírito explica até de uma maneira razoavelmente adequada, porém sem muito conhecimento. Então ele vai explicar. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve ser proporcional à resistência. Desse modo, quando o espírito traz uma flor ou um objeto leve, é quase sempre por não encontrar em si mesmo ou no médium os elementos necessários para um esforço mais considerável. Isto é, quanto mais energia o espírito dispor, mais facilidade ele tem para transportar qualquer objeto, inclusive objetos muito pesados, já que ele consegue anular a lei da gravidade. Anula a lei da... o que acontece com a levitação. Quando a gente vai estudar levitação, é essa situação que a criatura traz própria, que ela anula o efeito da gravidade. Aí lembra aquele livro A Mediunidade dos Santos, do Clóvis Tavares, que era comum para alguns determinados religiosos, às vezes estava orando e flutuava e subia na cúpula da igreja. Eu com certeza nem de longe me considero capaz, né, de fazer uma correção. Então eu vou fazer só um comentário a respeito disso, que eu acho que fica ainda mais claro, lógico, no meu entendimento, que quando ele fala assim, por isso que a gravidade existe para vós, é anulada para os espíritos. Anulada, né, no sentido da gravidade deixar de existir. É o peso dela. Né? Pois é, mas é anulada. Como é que a gente anula algo? Né? Matemática é simples para isso. Né? Como é que a gente anula um valor? Tendo um valor contrário àquele. Sim. Né? Então, se eu tenho um valor positivo, eu tenho o mesmo na mesma... como é que é? Proporção um valor negativo, eu estou anulando um com outro. Eles não deixam de existir, apenas se anulam, né? É uma força contrária à outra que se anula. E aí, por que a gente está falando isso? Porque esse parágrafo aqui é muito interessante, ele vem dizer o seguinte: toda atividade espiritual respeita as leis universais. Porque a gravidade ela é anulada no momento em que
a massa fluídica, ela é suficiente, é proporcional à massa do objeto. Sim. Então, no momento em que existe essa proporção, aí a gravidade, ela não deixa de existir. Ela continua mas existente. A ação dela é como se fosse inexistente, porque ela é neutralizada pela... Então, assim, sim, tudo que a gente fala não é uma questão de milagre, não é uma questão de paranormalidade, aquela coisa assim, né? É algo do outro mundo. Não, é algo do universo. E ainda tem o poder do pensamento, que é a ferramenta. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Vamos nós aqui, então. A próxima questão tem muito a ver com a história da Miranda aí, ó. É a questão 15. Para você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Maria de Fátima Miranda, hoje sem o Paulo Renato, que está em Cancún, deve estar naquele mar maravilhoso. Ele comprou a passagem e mandou o Paulo. O Paulo nem sabia. Águas lindas e perfeitas. Mas estamos aqui com Alexandre Bulhões e Regina Célia. Leia aí a questão, Alexandre, que eu já volto aqui. Vamos lá. 15ª. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Que mais ou menos tem a ver com aquilo que você estava falando, né? De você deixar alguma coisa e de repente... Né? Então, repetindo, poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? E aí nossos irmãos, eles trazem a seguinte resposta: isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes. Quer dizer, se você colocou alguma coisa em cima da mesa e de repente virou as costas e voltou, cadê aí? Não ache que você enlouqueceu, que acontece bastante. E eles continuam na resposta. Mas isso se pode remediar, pedindo ao espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Mas é interessante porque às vezes são coisas bobas assim, mas tem momentos, eu tive a oportunidade certa vez, eu estava indo para uma aulinha de evangelização e estava procurando alguma coisa para a aula naquela manhã e levei mais tempo procurando do que era necessário. Depois eu encontrei e segui para a aula. Quando, eu acho que foi no outro dia, a aula foi foi no sábado, aí no domingo, uma colega da evangelização ligou, porque um evangelizando nosso tinha sido assassinado ali na comunidade. Entendeu? E se eu tivesse, de repente, encontrado aquela situação num determinado tempo, eu teria, de alguma forma, testemunhado ou percebido movimentação naquela situação, e eu ia identificar quem era, e aquilo não ia ser bom para mim naquele momento. Mas enquanto você estava falando, eu lembrei disso, e lembrei também assim, às vezes você está apressado para sair. E a providência divina para nos privar, para nos guardar de alguma circunstância que nós não necessitamos, pode permite desencadear de qualquer situação para retardar né, a nossa ida ou passagem em determinado lugar onde um acidente, alguma coisa poderia acontecer. E às vezes você perde a hora de um voo, você perde a hora, o relógio não desperta, você não dá conta de cumprir um horário. Aquilo também a gente deve encarar dessa forma. Mas sabendo que tem muito espírito brincalhão que gosta realmente. Sim. Pois é. Aí já é um outro desdobramento. Mas é interessante porque ele bota aqui, mas isso se pode remediar. Sim. Quer dizer, não é só pedindo ao espírito, mas é a nossa própria atitude nos colocando em boa sintonia. Né? Devoto de São Longuinho aí chama. Então, vocês sabem da história, né? Eu tive que sair aqui, uma emergência. Mas tem a história famosa, né, de que a Miranda, ela, quando perde, os espíritos somem com algum objeto dela, ela dá 3 pulinhos. Só depois que acha. E aí, quando nós fizemos aqui a primeira vez, não lembro nem que ano foi, que a gente conseguiu atingir 1000 likes no programa. Na pandemia. A gente tinha falado que Miranda tem esse, né, como é devota de São Longuinho. Ele inventou que quando eu não acho gato, eu chamo São Longuinho. Isso. E aí a gente falou, se chegarmos aos 1000 likes, ela vai dar 3 pulinhos.
Aí ela deu 3 pulinhos fakes. Eu tenho essa foto até hoje, que ela não saía do chão. Era um pulo que não saía do chão. Mas isso aqui é uma grande... Mas era o espírito que estava pulando. O corpo estava no lugar. Mas isso aqui é uma grande verdade, né? Isso aqui pode realmente ocorrer. Eu já vi situações em que eu tinha certeza que um objeto tinha sido deixado em tal lugar e o objeto desapareceu. Comigo também. E depois o objeto reaparece em outro local. E às vezes entendeu? até pessoas foram incriminadas por situações, né? Sim. Se alguém procurar algo de valor, não está ali, incriminar e depois a situação aparecer. Então essa história do São Longuinho surgiu dessa coisa, né? Da pessoa não achar o objeto e pedir aí nesse ritual, né, dos 3 pulinhos para ver se São Longuinho trazia de volta. Mas aqui o Erasto dá a dica, né? De que a gente pode, através da oração, né, você pode pedir aos benfeitores espirituais, quando é algo importante, algo que seja relevante, que os espíritos possam auxiliar para que o objeto possa reaparecer. Como você pode dar o nome ao espírito que você quiser, você pode chamar de São Longuinho. Exatamente, exatamente. Eu lembrei muito do o Gerson Simões. É isso. O Gerson Simões, na época, né, contou a história do transporte que ele fez do relógio, né? Vocês ouviram isso já? Pois é, ele transportou o relógio de um cômodo para outro da casa. Ele fez esse transporte. Foi muito interessante ele contando. Vamos ler a nota de Erasto, então. Leia aí, Alexandre Bulhões. Erasto nos diz... Porque só para fazer sentido, né? Então a resposta é: isso se dá com frequência, com mais frequência do que se supõe, mas isso pode remediar. E aí, Erasto faz o seguinte comentário: é certo, mas às vezes o que é subtraído, muito bem subtraído fica, pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, com a subtração dos objetos, exige quase como a subtração dos objetos exige quase as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com um concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que a ação dos espíritos. E isso é interessante porque muitas vezes a gente coloca a culpa, não é? Né? Isso a gente só tirou do lugar. Sumiu, você já vai culpar logo. É verdade. Pois é. E aí fica lá a noite toda pulando para São Longuinho. A Miranda, por exemplo, ela perde tudo. E às vezes ela perde as coisas que tá até na mão dela. Vocês viram meu celular? Se ela tá na mão. Não chega tanto, mas não chega. É uma situação... Ai, meu Deus, deixa eu chegar aí o celular e vou procurar. Não, mas olha só, eu já procurei meu óculos com óculos... Pronto. Já aconteceu. Eu procurando já óculos... aconteceu comigo. Entendeu? É uma situação incrível. Mas o Erasto volta a frisar que para conseguir determinados fenômenos, o fenômeno de transporte não é um fenômeno simples. Sim. Não fique com medo aí da sua casa de que qualquer espírito vai chegar e vai desaparecer com algumas coisas importantes que você tem. Primeiro, ele tem que ter energia suficiente para isso. E isso é raro de encontrar. Ele tem que ter médiuns dotados de faculdades especiais ali, o que também é raro. E tem que ter a permissão. Não é uma bagunça, né? Tem que ficar muito claro que não é uma bagunça. Os espíritos não podem sair fazendo o que querem, Miranda. E até nessa coisa de você procurar e não encontrar, de repente eles não transportaram, simplesmente foi envolvido de tal forma que para nós é como se estivesse invisível, não é? Eu acho que nós ficamos cegos. Alguma coisa que na nossa coisa percepção tira a nossa visão e a gente não consegue enxergar quando aquilo. É documento, então, e a gente sofre. Puxa. E é interessante a gente pensar no seguinte: muitas vezes alguns perguntam assim: poxa, mas como é que permitiram que aquele espírito entrasse naquela casa espírita, por exemplo? Né? Foi permitido porque ele precisava. Sim. Porque aquele irmãozinho que está encarnado em sintonia precisava daquela experiência e por uma. Então, essa questão de, às vezes, permitir que isso seja feito é porque ele precisa passar por aquela experiência, porque aquele que está encarnado precisa da experiência e por aí vai. E acabamos. Porque alguém agasalhou. Fato. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a sua audiência e prometendo que semana que vem estará de volta Paulo Renato, né? É isso aí. Livre, leve e solto depois das férias em Cancún. Agradecendo aí Alexandre Bulhões, Regina Célia, Maria de Fátima Miranda, a Weber na técnica e a todos vocês. Fiquem firmes aí, semana que vem daremos continuidade aí com a questão 16
E vamos firmes no estudo do Livro dos Médiuns, livro muito importante, não só para quem é médium, mas também para quem precisa conhecer sobre a mediunidade, todos nós. Muita paz a todos. Que Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos e divulgarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Os anos pares. Os anos pares. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que não deixem de contribuir no Clube da Fraternidade 3386-1422. Já estamos chegando pertinho da quantidade que precisamos de pessoas, ok? Colaborem, coloquem um primo, uma prima que usufruam deste programa. 3386-1422. Astênio? Sim. Vamos lá? Vamos. Já estamos acabando 1858, né? Nada, nós estamos em agosto ainda de 1858. ainda tem muito 1858 ainda para ver. Né? Bom, para a gente ver como é que Kardec escrevia. É verdade. Né? Nós já estamos há um montão de tempo estudando a revista de janeiro de 1858 e estamos no mês de agosto. Bem, no nosso último programa, nós estávamos estudando na Revista Espírita de agosto de 1858 contradições na linguagem dos espíritos. Né? Então, obviamente, quem está acompanhando viu uma série de argumentos, né, apresentados por Allan Kardec, apresentados por alguns espíritos, né, a respeito dessas aparentes contradições. E, às vezes, não só aparentes, são contradições reais, mas plenamente justificáveis, né? Tendo em vista que a visão de um espírito para outro, né, é diferente. Ele mostrou que essas contradições existem também na ciência, né? Sim, claro. Na ciência e daí por diante. E até porque há uma variação de espíritos a nível de progresso. Então, de análise. Ele é a visão do espírito. Sim, então não tem como não haver contradição em qualquer campo, né, do conhecimento. Né? Bom, mas então o último parágrafo que nós vimos no nosso encontro anterior, Kardec dizia o seguinte, não sei se aqueles, né, que estão acompanhando se lembram que ele estava fazendo uma comparação, né, como se chegassem alguns homens da Terra na Lua, né, e lá encontrassem alguns sábios da Lua, etc. Né? Então, só para a gente saber por que desse último parágrafo aqui, que nós lemos, em Kardec dizia o seguinte: se todavia um homem ajuizado e de espírito, por que não os haveria na Lua? Então aqui ele está se referindo a um homem ajuizado e de espírito, mas habitante da Lua, né? Então, se todavia um homem ajuizado e de espírito, por que não os haveria na Lua? Comparar todos esses relatos incoerentes, então relatos incoerentes feitos por diversos habitantes da Terra que estavam lá na Lua, então comparar todos esses relatos incoerentes, chegará à seguinte conclusão muito lógica: que na Terra existem regiões quentes e frias, né? Porque um chega e diz que a Terra é muito quente, outro chega e diz que a Terra é muito fria, né? Então um sábio de lá concluirá isso. Vou te dizer, você sabe melhor do que eu, porque está nas comunicações, o homem atingiu o lado oculto, o lado escuro da Lua, né? Um robô chinês, né? Atingiu esse lado.
e eles já estão falando de água no subsolo, né? E provavelmente, se você tem água, tem oxigênio. Então, essas descobertas atuais vão nos levando ao progresso. Sim. E vão levando também àquilo que a doutrina espírita fala, né? Que Chico Xavier dizia que se não houvesse a guerra, nós avançaríamos muito ainda. Sim. Quanto à descoberta de OVNIs. Sim. Então, aí o Kardec fala assim a conclusão muito lógica, né? Que na Terra existem regiões quentes e frias, que em certos países os homens se devoram entre si, né? Isso em razão dos diversos relatos de homens que vivem na Terra nesses diversos países, né? Que em outros países eles matam os que não pensam do mesmo modo, tudo para a maior glória da divindade. Então, matam para a glória da divindade em alguns países da Terra, embora o relato tenha dito que na Terra isso acontecia, né? Finalmente, que cada um se pronuncia de acordo com seus conhecimentos e exalta as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Em suma, em quem acreditará de preferência, né? Então, em qual terráqueo esse habitante da Lua acreditaria de preferência, tendo em vista que ele recebeu as mais diversas informações a respeito da Terra, né? Então foi aí que nós paramos no nosso último encontro. Aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: pela linguagem reconhecerá, então esse sábio da Lua, pela linguagem dos homens terrenos, ele reconheceria. Então, pela linguagem reconhecerá sem dificuldade o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que tem juízo daquele que raciocina em falso. Não confundirá os bons e os maus sentimentos, a elevação com a baixeza, o bem com o mal. Então aqui Kardec está dizendo que esse homem da Lua, ao ouvir diversos homens da Terra, conseguiria identificar a condição de cada um pela linguagem de cada um, né? Bom, e dirá a si mesmo, esse sábio da Lua dirá a si mesmo: devo ouvir tudo, escutar tudo, porque mesmo na conversa do homem mais embrutecido, posso aprender alguma coisa. Então, a gente nota Kardec fazendo um paralelo para poder dizer assim, nós devemos ouvir também, no caso nosso, que estamos recebendo informações da espiritualidade, do mundo invisível, trazidas essas informações por espíritos das mais diversas condições, analisarmos. Devemos ouvir a todos. Todos. Né? Então, ele fala assim... indistinto do grau de cultura que cada um tem. Cada um tem uma visão que vai, para nós que não conhecemos nada, vai nos ajudar, né? Sim. Então, eu falo assim, devo ouvir tudo, escutar tudo, porque mesmo na conversa do homem mais embrutecido, posso aprender alguma coisa. Minha estima e minha confiança, porém, não serão conquistadas senão por aqueles que delas se mostrarem dignos. Então, isso dirá esse sábio da Lua em referência aos homens da Terra que chegaram lá. Se essa colônia terrena deseja implantar seus costumes e usos em sua nova pátria, né, lá na Lua, os sábios da Lua, repelirão os conselhos que lhes parecem perniciosos e se confiarão àqueles que julgarem mais esclarecidos, neles não vendo nem falsidade, nem mentiras, mas, ao contrário, reconhecendo seu sincero amor do bem. Agiríamos de modo diferente, né, indaga Kardec, se uma colônia de selenitas, que são habitantes da Lua, viesse cair na Terra? Então, uma colônia de selenitas que viesse a cair na Terra e nós começássemos a fazer perguntas sobre a Lua, né, nós também ouviríamos as mais diversas informações sobre a Lua, né, considerando que essa colônia fosse de seres habitantes das mais diversas regiões da Lua. Pelo ângulo que cada um viveu. A experiência de cada um, né? Bom, então agiríamos de modo diferente se uma colônia de selenitas viesse cair na Terra? Pois bem, o que é dado aqui como suposição torna-se realidade no que concerne aos espíritos. Se não vêm entre nós em carne e osso, nem por isso estão menos presentes de maneira oculta, transmitindo-nos os pensamentos por meio de seus intérpretes, isto é, dos médiuns,
né? Então aqui nós não temos os selenitas, os habitantes da Lua, vindo falar conosco, mas nós temos os espíritos, os habitantes das mais diversas espirituais, que vêm falar conosco através dos seus intérpretes, que são os médiuns. E o modo de julgá-los vai ser esse mesmo do sábio da Lua, né? Pela linguagem desses espíritos, nós vamos verificar a quem o grau nós devemos, de conhecimento, isso, né? E a quem nós devemos ouvir, com quem nós nos identificamos, né? Então a gente verifica que naturalmente, normalmente nós, pelo menos a maioria de nós espíritas, aqui no Brasil, nós nos identificamos com os espíritos Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, né? Então nós nos identificamos com Bezerra. Eles, o Bezerra de Menezes, e não com outros que falam uma gracinha aqui ou ali, né? Bom, quando aprendermos a conhecê-los, julgá-los-emos por sua linguagem, por seus princípios, e suas contradições nada mais terão que nos deva surpreender, porquanto vemos saberem uns aquilo que os outros ignoram, que alguns estão colocados muito embaixo, ou são ainda muito materiais para compreender e apreciar as coisas de ordem mais elevada. É tudo muito interessante isso, né? Porque a gente verifica assim, Joana de Ângeles, ela tem uma visão de vida, obviamente... Psicológica. Psicológica e assim, de vida de maneira geral, né? A respeito das mais diversas ciências, essa coisa toda, né? A respeito do ser humano. Então, ela tem uma visão de vida que não necessariamente será a mesma visão de vida de um Viana de Carvalho. Exatamente. Né? Ambos são espíritos bastante evoluídos, perfeito, mas com experiências bastante diferentes, né? Inclusive a Joana, ela sofreu, né? Ela passou pelo crivo da dor, né? Sim. Na fogueira. Ela tem muita vivência, mas ela não joga religiosa, isso, né? Quando ela fala do outro. Sim. Ela não joga o sofrimento dela na visão do outro, sim, do ser humano. Uhum. Então isso é muito importante, é um espírito altamente evoluído. Com certeza. E ela tem muitas experiências em termos reencarnatórios na área religiosa. Então um outro espírito, né, muito evoluído, cujas experiências não tenham sido na área religiosa, esse outro espírito não terá a mesmíssima visão de vida de Joana de Ângeles, né? Perfeito. Porque às vezes se peca por achar que os espíritos, por serem evoluídos, é como se transformasse numa única pessoa, num único ser. Então tem que ter a mesma linguagem, a mesma visão de vida, etc. Exatamente. E continua sendo cada um indivíduo, né? E também tem uma coisa muito interessante, vocês que estão nos ouvindo, por exemplo, se um espírito adentrar no grupo, por exemplo, o Astênio está coordenando, e esse espírito se coloca como Joana, então o linguajar dela, que nós já sabemos como nós vamos identificar que é uma fraude. Que é uma fraude ou é verdadeiro. Porque dependendo da linguagem desse espírito, o Astênio já falou isso, nós podemos identificar. Porque Kardec classificou esses espíritos. Né? Tem aqueles que pegam uma carona, né, com um espírito bom. Um outro espírito pegou uma carona e foi perguntado, por que você pegou ele? Eles não disseram nada, eu usei o nome desse, sim, doutor. Uhum. Mas fica claro que não é esse doutor, é uma pessoa comum. Uhum. Perfeito. Aí o Kardec conclui esse parágrafo aqui dizendo o seguinte: tal é o homem que no sopé da montanha não vê senão alguns passos em volta dele. Então esse é o homem de visão curta, né? Então tal é o homem que no sopé da montanha não vê senão alguns passos em volta dele. Enquanto o que está no alto da montanha, descortina um horizonte sem limites, né? Então mostrando que o espírito
inferior, ele tem uma visão extremamente limitada, né? Quanto mais ele sobe na montanha do conhecimento, das experiências, maior a visão, né, do todo, né? Exatamente. Então, nós não vamos receber da espiritualidade informações da mesma qualidade quando as fontes de informação são totalmente diferentes. Exatamente. Tranquilo? Tranquilo. Então prossigamos, estamos ainda estudando as contradições na linguagem dos espíritos. E aí Kardec nos diz agora o seguinte: a primeira fonte das contradições decorre, pois, do grau de desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. Então isso aí é importante. Desenvolvimento moral intelectual. E intelectual, estudo, né? Sim. Que o espírito tem. Sim, então você isso gerará necessariamente contradições, tá certo? Contradições. Tá. E não há erro nenhum, simplesmente são contradições totalmente naturais, né? Você vê, se nós fizermos também um paralelo, nós dois estamos estudando a mesma doutrina, né? Temos um conhecimento razoável da doutrina. Sim, mas de qualquer forma não é exatamente o mesmo, né? Se alguém me fizer uma pergunta sobre um determinado tema, eu vou dar uma resposta, e se fizer essa mesma pergunta a você vai dar outra resposta. Perfeito. Né? Entendeu? Então vamos lá. Então a primeira fonte das contradições decorre, pois, do grau de desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. Porém, há outras sobre as quais é útil chamar a atenção, ou outras contradições, né? Dirão que passamos sobre a questão dos espíritos inferiores, desde que assim o é. Compreende-se que possam enganar-se por ignorância. Então, os espíritos inferiores enganar-se por ignorância, não necessariamente por má fé, né? Todavia, como se justifica que espíritos superiores estejam em dissidência? Né? Então, nós, falando sempre de Brasil, como é que nós iríamos encontrar contradições, dissidência entre Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda? Se ambos estivessem tratando, por exemplo, do tema obsessão. Sim. Né? Então, Kardec fala assim: todavia, como se justifica que espíritos superiores estejam em dissidência? Que utilizem em certo país uma linguagem diferente da que empregam em outro. Finalmente, que o mesmo espírito nem sempre esteja coerente consigo mesmo, né? Tenha dito numa comunicação uma determinada coisa a respeito de um determinado tema. E faz outra. E em outra comunicação ele tenha dito outra coisa a respeito do mesmo tema. Entendeu? Então, a contradição no próprio ensino, né? Sim. E aí, então, é isso que Kardec vai examinar agora, né? Como entender, né, que utilizem em certo país uma linguagem diferente da que empregam em outro. Finalmente, que o mesmo espírito nem sempre esteja coerente consigo mesmo. Aí Kardec continua dizendo o seguinte: a resposta a essa questão repousa sobre o conhecimento completo da ciência espírita. E essa ciência não pode ser ensinada em poucas palavras, porque é tão vasta quanto todas as ciências filosóficas. Então, Kardec primeiro chama a atenção de que não dá para, em 3 palavras, você responder para explicar, né, todo esse fenômeno das contradições em algumas palavras. A ciência espírita é extremamente vasta. Exatamente. Né? Quem quiser compreendê-la, e complexa, né? Isso. Quem quiser compreendê-la, que se dedique ao estudo por muito tempo, né? Não serão alguns meses também de estudo. Eu diria, Astênio, que você tem conhecimento disso, é o grande mal dos espíritas, né? Não estudam. A gente está sempre falando lá no seu centro, lá em outros centros, no Carlos Chagas, o Eduardo Araújo fala, temos que estudar. As pessoas querem ouvir, mas não querem estudar. Bom, e aí cada um vai, aí vai recolhendo o fruto, né? O conhecimento vai sendo mais lento, né? Sim. Então, prosseguindo com Kardec, né? Ele fala: como todos os ramos do conhecimento humano, só é adquirida, a doutrina espírita, né, a ciência espírita, só é adquirida pelo estudo e pela observação. Então, não apenas estudar, mas também observar, analisar, né? Porque às vezes só estudar teoricamente, você no máximo retém aquilo que a sua memória é capaz de reter. Mas né? tem que praticar. Isso. Não podemos repetir aqui tudo quanto já publicamos sobre o assunto. A ele, pois, remetemos nossos leitores. Limitamo-nos a um simples resumo.
Todas essas dificuldades desaparecem para quem quer que lance sobre esse terreno um olhar investigador e sem prevenção. Então, Kardec diz assim, eu não vou repetir aqui tudo que já escrevi em vários lugares, né, a respeito dessa questão torna-se cansativo, das né? contradições. E até desnecessário, Desnecessário. né? Sabe, quem tem interesse já sabe que existem obras, que existem estudos publicados, busca os estudos, não vai querer agora numa entrevista com Kardec dizer querer que ele fale tudo novamente, né? Prosseguindo então, meu amigo, Kardec diz o seguinte: provam os fatos que os espíritos enganadores se paramentam de nomes respeitáveis, sem o menor escrúpulo, a fim de que suas torpezas sejam aceitas com mais facilidade, o que por vezes também ocorre entre nós. Lamentavelmente, entre nós ocorre muito mais do que se possa imaginar. O que eu mais tenho visto nas redes sociais, na internet, são as pessoas criarem frases e colocar o nome do Chico Xavier embaixo. Do Bezerra de Menezes. Isso, né? Então é lamentável. A gente sabe que aquilo não pode ser de Chico Xavier, a gente sabe que aquilo não pode ser de André Luiz, né? É um pensamento muito curto, às vezes usando linguagens como é que poderia ser, próprias de outras religiões, né, e utilizando o nome desses médiuns ou o nome desses espíritos. E aí a gente vê os espíritas divulgando, né, publicando isto, né, quer dizer, porque se tivessem estudado, saberiam que aquilo era fraude, né, mas não estudando, não observam, não identificam uma fraude ali e saia distribuindo mensagens que tem o nome do Chico Xavier embaixo, quando o pobre do Chico Xavier jamais falaria aquilo, né? Bom, mas voltando aqui um pouquinho, nosso tempo avança como sempre, né? Mas voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se a gente consegue concluir esse parágrafo hoje. Ele fala assim, provam os fatos que os espíritos enganadores se paramentam de nomes respeitáveis sem o menor escrúpulo, a fim de que as suas torpezas sejam aceitas com mais facilidade e que por vezes também ocorre entre nós. Quando eu estudo Kardec aqui, eu me lembro muito, né? Não tem como evitar, né? Às vezes a gente, para evitar determinadas polêmicas, a gente acaba não falando alguma coisa, né? Mas existem umas obras no movimento espírita extremamente difundidas, atribuídas ao espírito Hermance Dufour, né? Que a gente vê claramente que é uma fraude, né? Sabe? Então, um deles, que vendeu muito e parece que ainda vende, Reforma Íntima Sem Martírio, né, do espírito Hermance Dufour. Basta ler o livro, né, com atenção, né? Com atenção. A Federação Espírita de Goiânia, do estado de Goiás, publicou uma matéria na internet a respeito desse livro, demonstrando em detalhes que o livro é uma fraude, né? Mas mesmo assim vende muito por aí, né? Muita gente aplaude. E a gente está vendo exatamente isso aqui que Kardec está falando, né? Astênio, isso também não seria... porque a carência humana, né, no caso aí, Hermance Dufour, eles usam o nome e pregam coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, seria a carência do ser humano? Olha, cara, quando nós, os homens, ouvimos determinados espíritos falarem algo que nós gostaríamos que fosse, nós aceitamos já de imediato. E não questionamos, né? Aceitamos de imediato, porque ele está dizendo aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, como aqui, por exemplo, nesse livro Reforma Íntima Sem Martírio, os espíritos sustentam que nós não precisamos ter muito cuidado com comportamentos, etc., né? Porque isso seria um martírio, né? Então, nós poderíamos fazer a nossa reforma íntima gozando a vida normalmente, né? Participando de todas as experiências, essa coisa toda. Então, isso aí agrada a muitos que gostariam que assim fosse. Aqueles que são decrépitos, por exemplo, vai gostar, né? Sim. Aqueles que são infanticidas, etc., vão gostar. Sim, você não precisa se autoeducar, né? Não precisa qualquer esforço, né? Se impor, né? Renúncias, esse tipo de coisa, né? Porque não é necessário isso para a sua reforma íntima. Quando na realidade é isso que o espiritismo espera da gente. Sim. Conhece-se o verdadeiro espírita,
pelo esforço que ele faz para dominar as suas tendências. E nessa mesma obra a gente vê logo no início, né, o espírito, para tentar não ser logo descoberto, ele faz uma série de elogios ao próprio médium, né, e aí menciona outros livros, outros espíritos, Maria João de Deus, etc. E aí dizem que tudo que foi dito em doutrina espírita até agora foi apenas um ensaio, né, que a partir de agora que a doutrina espírita entra na sua fase, né, entendeu? Mas vamos lá, nosso tempo acabou, né? Meu irmão, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa hora de lição, e agora tá ficando melhor, né? Porque a gente está dando opiniões também sérias e fazendo a separação do verdadeiro espiritismo para aquilo que se diz espiritismo. Sim. Né? Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.